O Saveiro ele não é habilitado e também o veículo tem vários problemas com débitos aqui de licenciamento. Ele será recolhido para o bate conveniado da PRF em Maringá. Já o casal que foi atingido não sofreu ferimentos. O acidente mobilizou os socorristas da Viapar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU. Aí a gente viu que o veículo, passou de uma pista para outra no local do acidente, pulou o canteiro central e atingiu o veículo na outra pista. Realmente um acidente bastante violento. E essa constatação por parte da Polícia Rodoviária Federal foi que um dos motoristas não tinha carteira, não era habilitado para conduzir ali o veículo. Será que foi isso que teria, pelo menos, causado o acidente? A falta de experiência da pessoa que estava ali no momento em que o acidente aconteceu? As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Viapar e encaminhadas para o hospital. Olha, uma outra informação, 2 pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu lá em Campo Mourão. Tem a imagem do local do acidente ali. De novo, uma pessoa não respeitou a preferencial e o acidente aconteceu. Olha aí a batida, O veículo no meio da via, a moto caída. A gente percebe ali o pessoal do Corpo de Bombeiros lá de Campo Mourão que fizeram o atendimento, fizeram o socorro e é mais um acidente envolvendo carro e moto em um dos bairros lá de Campo Mourão. A gente vê ali a pessoa caída, no meio ali da avenida, o Corpo de Bombeiros fazendo atendimento e é o que a gente fala sempre, A pessoa tem que olhar 2, 3 vezes antes de avançar para não causar ali o acidente. A batida foi envolvendo o carro e a moto em um cruzamento lá da área, perto do centro da cidade, lá de Campo Mourão. Olha, nos últimos dias a gente vem acompanhando o caso dos motoristas envolvendo em acidentes, fugindo sem prestar socorro aí às vítimas, lamentavelmente, Casos como esse estão se tornando cada vez mais comum, levantando um alerta. Afinal, o que é crime? Sim, o que é crime? Porque tem pessoas que estão tentando fugir das suas responsabilidades. A reportagem no Balanço Geral. As cenas são chocantes e a pergunta é: como uma pessoa é capaz de, após se envolver no acidente, ir embora como se nada tivesse acontecido? Nas últimas semanas, casos graves de omissão de socorro foram registrados em Londrina. Neste, a câmera de segurança flagrou o momento em que um carro bateu num motoboy. Ele sofreu fratura exposta na perna. O motorista, além de não prestar socorro, fugiu. A gente estava almoçando, aí a gente escutou o barulho que foi muito forte. Aí a gente saiu para fora, viu o rapaz caído no chão. Já não havia mais a outra pessoa que ocasionou o acidente. O tempo todo ele queria levantar, ele pedia, me tira daqui, tá muito quente, tá queimando a minha pele. Neste outro acidente, um fim trágico. Altair Dutra de Souza, de 51 anos, perdeu a vida na PR-445. Quando passava de moto por este trecho, foi atingido por um caminhão. O motorista sequer parou para ver o que tinha acontecido. Ele estava na moto, então eu não sei ao certo o jeito que ele bateu ou que o caminhão bateu nele, mas com certeza um trauma de cinemática bem forte. No mês de abril, 2 motos se envolveram num acidente na leste-oeste. Uma delas furou o sinal vermelho e atingiu a outra, que era pilotada por uma jovem de 19 anos. O motociclista que não respeitou a sinalização também fugiu. Ela só falou que ela estava indo na leste-oeste, um motoqueiro acabou batendo nela, não deu muita informação. Sim, a guarda municipal estava lá próximo, acabou intervindo, indo atrás desse motoqueiro que fugiu. O Código Penal é claro. No artigo 135 está descrito o delito de omissão de socorro, ou seja, deixar de socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade, inválidas, com ferimentos ou em situação de risco ou perigo. No trânsito, a omissão de socorro tem como pena a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o ocorrido não tiver um crime mais grave.
A pena pode aumentar em 50% se a omissão resultar em lesão corporal grave ou triplicar se a pessoa morrer. Aí você pode questionar como que, mesmo com tanta clareza dos crimes, muita gente ainda se omite na hora de socorrer. A explicação surpreende. O advogado diz que, em muitos casos, quem comete a omissão pode estar numa situação muito pior, como, por exemplo, ter consumido bebidas alcoólicas. Ou seja, cometendo o crime de omissão, a pessoa foge de um flagrante que poderá ser muito pior. É praticamente como se ela escolhesse cometer um crime menos pior. Ela, de repente, fez uso de alguma substância ilícita, de bebida, ou, de repente, está com um documento vencido, N possibilidades. Mas aí prefere empreender em fuga, sair daquele flagrante para amenizar a sua situação no mundo jurídico. Então, prefere responder por omissão, que é um crime muito brando, do que muitas vezes por uma outra situação mais agravada, detectado ali o ilícito. O advogado acredita que o Código Penal está ultrapassado e precisa de reformas urgentes. Seria o único jeito de tornar as penas mais severas, fazendo com que quem cometa a omissão pense muito bem na gravidade do que vai responder na justiça. Além da reforma, primeiramente a discussão. E eu penso que agravar um pouco a pena seria um fator positivo, mas mais do que agravar a pena, seria doer no bolso daquele que deixa o seu próximo sem socorro, sem socorrer. Passou a hora, né, de mudar essas leis. Hoje é difícil ver uma pessoa que se envolve no acidente, que mata uma pessoa, ficar presa. É difícil. Só se o inquérito for muito bem feito, muito bem elaborado, para que a pessoa aguarde o julgamento para ser condenado, isso, aguardar o julgamento na cadeia, preso, para ser condenado e cumprir a pena. A maioria dos casos, as pessoas envolvidas em acidente respondem em liberdade. E o que a gente está vendo nos últimos dias, em todo o estado do Paraná, aqui na região de Maringá não é diferente, de pessoas irresponsáveis, que causam o acidente, foge do local do acidente, não se apresenta depois. Tem aquelas pessoas também que são causadores de acidente, que deixam pessoas com sequelas, pessoas em casa, que vai ficar aí 1 ano sem trabalhar e nem vai conversar com a pessoa para saber se está precisando de um remédio, de uma ajuda. Infelizmente, alguns condutores estão tendo uma maneira de agir totalmente diferente do que seria a realidade, lamentavelmente. Mas como o advogado falou, se doesse no bolso, se tivesse ali uma lei firme para segurar a pessoa, por exemplo, que causa uma morte de alguém, ou que bebe, pega o veículo e causa aí danos para uma pessoa, essa pessoa deveria, com certeza, cumprir-se a pena para doer no bolso e ficar também recolhido. Mas isso vai acontecer? Hoje os advogados estão aí para agir e conseguir a liberdade de qualquer pessoa que provavelmente cause aí um acidente de trânsito. Essa é a realidade. Olha, uma